Vem logo. Oi de novo, meus amores! Oi! Vamos finalizar nossa aula. Adorei estar com vocês novamente. Oi! Vamos Oi! lá. Quero Mó legal quando comer. vocês interagem aqui no bate-papo. Então, vamos lá, só para retornarmos. Olá, Giovanni, olá, Gabriele. Todos estão me ouvindo e me vendo? Sim. Beleza, deixa eu mutar vocês aqui. Estamos ouvindo. Essa eu falar. Pronto, meus formandos, agora só eu falo, tá? Então, vocês não falam mais, né? Perfeito. Então, só eu falo, vocês me escutam. E eu acho que eu não vou ter nenhum tipo de problema, né? De desenhar, mimimi, mamamã. Beleza? Meus amores, nós paramos, e isso é muito importante. Vocês sabem o quanto eu defendo essa ideia, né, da mulher, mas existem coisas que nós temos que entender, e essa é uma delas. A questão da mulher no mercado de trabalho não foi algo simplesmente que aconteceu, né? Foi por uma necessidade, certo? Então, eu vou compartilhar novamente aqui. Obrigada por responderem, viu, gente? Eu quero compartilhar uma tela com vocês. Só um minuto que eu tô abrindo, tá? Tem bastante coisinha aberta aqui. Deixa eu achar qual que eu quero. Então, nós estamos falando da mulher no mercado de trabalho. E só um minuto, que eu vou ter que achar novamente. Opa. É que eu não consigo minimizar. Deixa eu achar aqui. E é importante nós entendermos de uma forma concreta de que a mulher no mercado de trabalho, ela aconteceu por uma necessidade, né? Afinal, o número de homens mortos foi muito grande, nós tivemos um grande número de mulheres que ficavam viúvas, né? Então, o que fazer? O governo ia sustentar essa mulherada toda? Claro que não, né? O governo não ia sustentar. Então, havia uma necessidade, né, de que essas mulheres elas fossem trabalhar e sustentar os filhos também que ficaram, tá? Então isso é muito importante de nós entendermos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora com vocês a, a imagem que eu quero. Peraí. Que é essa aqui, ó. Essa, tá? Essa imagem é a que eu quero compartilhar com vocês, tá? Por quê? Aqui ela mostra, né, a questão da mulher. Então, olha lá. Então, a mulher, quando ela foi inserida no mercado de trabalho, repetindo, por uma necessidade, ela entra no mercado de trabalho e aí você tem aqui, olha lá, a mulher, então, ela acredita que se eu posso trabalhar e sustentar a economia do país, eu posso muito mais coisas. E aí ela começa a lutar por isso, tá? Então, aqui é a mulher, né, lutando pelo direito de voto. Aqui a questão das mulheres, né, fumando ou frequentando ambientes comuns a todos. A mulher na praia que sai com roupa de banho, tá? Então, a conquista aqui ela já começa de uma maneira bem grande. Bom, ajudar a indústria, né? Não a mulher, bem observado. Bom, continuando na nossa questão aqui, nós teremos peraí. Então, finalizando aí a questão da Primeira Guerra Mundial, além das mulheres, nós tivemos em 1917. 1917 foi um ano que aconteceram muitas coisas. 1917 foi o ano que a Itália sai da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. 1917 é o ano que se inicia a Revolução Russa, que vamos falar melhor daqui a pouco.
1917 é o ano em que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, lembrando que ele entrou porque ele foi provocado. A Alemanha afundou os navios, né, norte-americanos, e eles ficaram muito bravos, afinal eles perderam a tripulação, perderam o navio, perderam as mercadorias, eles alimentavam e participavam até então de forma indireta ao lado da Tríplice Entente, tá? É claro que você não paga por uma mercadoria que não chegou, então a Tríplice Entente não iria pagar. Lembre-se da frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Estados Unidos entra ao lado da Tríplice Entente e declara guerra à Alemanha, líder da Tríplice Aliança. E é nesse instante que o jogo começa a mudar. Os Estados Unidos, ele entra para resolver, ele entra para decidir, e ele entra só para começar a brincadeira com 1,5 milhão de soldados, tá? Bom, além de novas estratégias de guerra. A partir daí, chegou um momento que só a Alemanha fazia frente e ela assina, né, a rendição. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, nós temos, então, a proposta do Paz Sem Vencedores, proposto pelos Estados Unidos, que assumiu a liderança da Tríplice Entente após a saída oficial da Rússia. E aí, então, Japão, entre outros países, acharam um absurdo você ter uma paz sem vencedores. O que nós deveríamos ter é uma paz com vencedores. E assim formou-se o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele foi colocado, né, o Tratado de Versalhes foi colocado pelos países líderes aí vitoriosos da Tríplice Entente. E aí nós temos então o paz com vencedores, tá? Bom, o Tratado de Versalhes foi onde a Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. Nós já discutimos isso, é errado. Você não pode culpar um único país por uma catástrofe de nível mundial. Mesmo assim, a Alemanha foi culpada pela Primeira Guerra Mundial, o que será um dos grandes motivos que nos levará para a Segunda, tá? E aqui o Tratado de Versalhes, né, fala sobre algumas questões que devem ser tratadas pela Alemanha, no qual nós já trabalhamos, tá? Bom, tivemos as atividades, corrigimos todas, tá tudo certinho, nós arrasamos, foi muito bem trabalhado, e aí se inicia a Revolução Russa. A Revolução Russa, onde nós temos aí, deixa eu ver aqui, já você achou aí, né, Gabi? Beleza. Deixa eu voltar para... Bom, a Revolução Russa, né? Então nós voltamos um pouquinho ali no final do século XIX para lembrarmos o que estava rolando. Afinal, uma revolução ela não é feita do nada, né? A Revolução Russa. Então vamos entender primeiro o porquê revolução. Qual a diferença, né? Revolução é quando você tem uma transformação muito grande. Então, qual a diferença? Revolta é quando, por exemplo, acontece somente na Rússia e nós temos pequenas mudanças. Revolução é quando acontece na Rússia, mas ela serve de exemplo para outros países e continentes, justamente porque trouxeram mudanças grandiosas. Por isso, revolução, tá? Nós sabemos que essas três imagens refletem muito os motivos que levaram à Revolução Russa, né? Então, nós temos 85% da população que vivia aí de uma forma muito precária, né? Se eu não me falha a memória, caiu na prova de um dos donos aí. A miséria era grandiosa, a exploração dos camponeses, né? Então, eles não conseguiram acompanhar, apesar da industrialização, apenas 25% era indústria. Enquanto isso, a realeza vivia em um luxo só, enquanto a realidade dos camponeses e trabalhadores, os operários, era uma realidade totalmente oposta. Nós tínhamos aqui um Tsar, tá? Ou Tsar, que significa imperador em russo. O último Tsar foi esse aqui, o Nicolau II, tá? A Rússia ainda vivia um absolutismo. Lembre-se que absolutismo é quando nós temos um rei que não reconhece nenhum poder acima do seu. E era extremamente autoritário.
Claro que formou-se um grupo de oposição, o PSDOR, Partido Socialista Democrático Operário Russo. Eles tinham como objetivo tirar o Czar do poder, tá? E aí eles se basearam nas ideias de Karl Marx. Assim, formou-se dois grupos. Por quê? Porque, na verdade, o PSDOR tinha um objetivo que era tirar o imperador do poder, mas as pessoas se divergiam em relação a como fazer isso. Então, surgiram dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Menchevique significa minoria em russo, bolchevique, maioria. Os mencheviques acreditavam nisso aqui, ó. Era preciso, primeiro, estimular o capitalismo, ou seja, apoiar a burguesia para mais tarde implantar o socialismo. Já os bolcheviques acreditavam que era necessário fazer uma revolução e implantar diretamente o socialismo. Vamos lembrar também, quando eu falo assim que eu sou do Partido Comunista, tenho que lembrar que faz parte do processo. Primeiro eu implanto o socialismo seria o primeiro passo para se chegar a um comunismo. E aí depois sim eu implantaria o comunismo, certo? Lembrando que nós não temos nenhum país comunista. Por quê? Porque o comunismo ele é ausência de Estado. E todo país, ou seja, todo Estado, ele tem um líder. Seja ele republicano, seja ele ditatorial, seja ele monárquico, tá? O que nós temos foram países socialistas ou países socialistas como Cuba. A Coreia, a China, a Rússia já passaram pelo socialismo. Tá? O socialismo seria você pegar a riqueza de um país e dividir de forma igualitária, diminuindo assim a pobreza de um país e levando a igualdade, ou pelo menos tentando a maior igualdade entre a população, tá? Gente, se vocês conseguirem entender isso, eu acho meio complexo. Dá um okzinho para mim para eu poder continuar, por favor. Se você entendeu o que eu falei sobre o processo de socialismo e comunismo. Dá um ok para mim, por favor, no chat. A primeira manifestação que nós tivemos foi o Domingo Sangrento. Lembra que nós lemos a carta, né? A população acreditava que Nicolau II, que era o Czar, ele não tinha noção do que estava acontecendo. E aí eles resolveram escrever uma carta para poder conscientizá-lo. O Nicolau II mandou que matassem as pessoas, né? Atiraram neles, passaram com a cavalaria por cima, e essa população que já estava sofrendo ficou mais revoltada. O que sobrou da população, né, desses que foram até lá, uniram-se com um navio de guerra chamado Potemkin, e assim surgiram os sovietes. Os sovietes, então, saem da união dos que sobraram do Domingo Sangrento, mais os que a tripulação de um navio de guerra. E aí, então, nós temos o surgimento dos sovietes. Os sovietes, eles são os responsáveis aí pela criação, tá? Os sovietes, os sovietes, são responsáveis aí em convencer a população de que era necessário realizar uma revolução. Estão perguntando o que é anarquismo. Apesar de não entrar diretamente nessa nossa matéria agora, mas o anarquismo ele é uma outra sugestão de sistema. Então, quando o capitalismo começou a apresentar problemas, novas sugestões de sistemas para substituir o capitalismo surgiram. Então, o mais famoso foi o socialista, que vários países realizaram a revolução e implantaram. E nós tínhamos o anarquismo. O anarquismo também nunca deixou de ser apenas uma ideia. Por quê? Porque ele também acredita na ausência de Estado. Como eu falei, não existe um país sem um líder, tá? Mas ele seria basicamente a autonomia de pequenos grupos em criar suas próprias leis e regras, tá? Sem regras gerais, tudo bem? Respondi, tá? Não existe nenhum país que tenha implantado esse sistema. Ele nunca passou de uma ideia, de uma sugestão, ok? Continuando, então. Eu vim aqui só para ver se estava tudo bem. A primeira revolução que aconteceu foi a Revolução dos Mencheviques.
Tá? Então, nós dividimos a Revolução Russa em dois momentos. Em fevereiro de 1917, que é a dos mencheviques, e a de outubro de 1917, que é a dos bolcheviques, ok? A dos mencheviques, nós tivemos uma transformação apenas no setor político, tá? Então, eles conseguiram tirar o absolutismo, eles conseguiram tirar o Nicolau II e colocaram a República. Então, na verdade, nós tivemos uma substituição de monarquia por república, com um governo provisório liderado lá pelo Alexander Kerensky, tá? Bom, com o passar do tempo, grandes mudanças não foram feitas, então a Rússia continuou na Primeira Guerra, o que era um desejo deles saírem, os nobres mantiveram as grandes propriedades, etc. Entre algumas coisas que foram feitas pelos mencheviques, foi que eles autorizaram os exilados a retornar ao país. Exilados são aquelas pessoas que são convidadas a se retirarem do seu país natal. Então, ele autorizou o retorno. Nesse retorno, entre os exilados, estava Lenin, líder dos bolcheviques. Quando ele retorna, ele percebe que seria uma ótima oportunidade para implantar o socialismo, né, a sua revolução. E assim ele fez. Então, nós temos em outubro de 1917 a revolução dos bolcheviques, tá? Reparem nessa imagem, onde nós temos a participação dos operários, mulheres, a bandeira vermelha representando o socialismo e a população de forma geral, tá? Oi. Convidados é só uma forma de expressão carinhosa. Eles são obrigados a saírem mesmo. O governo não quer saber se tem dinheiro, se não tem. Você não pode estar no país, tá? Senão você é preso. Nós vamos falar muito disso quando entrarmos em ditadura militar, tá? Aí nós vamos enfatizar mais essas questões, eu vou explicar com mais detalhes. Depois, gente, olha isso aqui, Helene. Olha que carequinha simpático. Olha, oi gente, eu sou o Lene. Lene era uma pessoa líder dos bolcheviques, tá? Ele tinha o seu fiel escudeiro Trotsky, companheiro no sentido de partido, que era, então, Lene era líder do partido político dos bolcheviques e Trotsky era líder do exército dos bolcheviques, tá? Bom, uma das coisas que os bolcheviques fizeram foi tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, oficialmente em 1918 pelo Tratado de Brest-Litovsk. Nós tivemos aqui a participação feminina, a primeira vez na história que uma mulher é nomeada ministra. Olha que grande evolução, tá? Então nós temos aqui também essa questão. E mal acabou a revolução dos bolcheviques, ela foi maior porque ela implantou o socialismo, ela redividiu as terras entre os camponeses, tá? E aí, de fato, mal acabou a revolução e nós já temos início à Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa, ela foi dividida em duas partes. De um lado, você tinha o Exército Vermelho e do outro, o Exército Branco. O Exército Vermelho era dos bolcheviques, liderado por Trotsky. O outro era o Exército Branco, que eram nobres e pessoas da burguesia que se sentiam favorecidos com Nicolau II. Então, eles desejavam um retorno de Nicolau II. No meio dessa briga, os vitoriosos foram o Exército Vermelho, certo? O Exército Vermelho saiu vitorioso e, a partir daí, isso aqui é muito importante, a Rússia ela deixa de ser a Rússia e passa a se chamar União Soviética. Então, vamos entender o motivo. Primeiro, deixa eu ver aqui a perguntinha que vocês estão falando. A Guerra Civil Russa, deixa eu voltar aqui para vocês, vocês estão perguntando. A Guerra Civil Russa, ela veio na sequência, em 1919, ela durou apenas alguns meses, tá? Não foi de grande extensão. Os bolcheviques conseguiram resolver de forma rápida. A partir da Revolução Russa dos bolcheviques, nós temos, então, o surgimento da URSS, tá? Que significa União Republicana Socialista Soviética. Vamos entender o motivo. Olha o mapa comigo. Deixa eu ver aqui a outra pergunta, para nós depois
olharmos o mapa juntos. Ah, obrigada. De nada, imagina, meu amor. Não, 1918 foi quando a Rússia saiu oficialmente da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Brest-Litovsk, tá? A Guerra Civil Russa, ela acontece na sequência, mas nós já estamos em 1919. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial finalizou-se em novembro de 1918, tá? Então já estava em 19. Imagina, meu amor, você pode perguntar. Agora vamos olhar o mapa aqui juntos. Olha o mapa. O que eu quero que você entenda? Agora vocês vão me responder aí, hein? Ó, qual a diferença entre reino e império? Ah, obrigada, linda. Até explicando ao vivo. Olha, demagogia, gente. Vamos lá, agora foca aqui. Qual é a diferença entre reino e império? Qual a diferença entre falar eu sou o imperador russo e eu sou um rei da Rússia? Bora? Pode me responder no reservado, se você não quiser que todos vejam. Que aí eu vou ler. Responde aí para mim. Repetindo a pergunta. Qual a diferença... Caminhão passando. Qual a diferença entre rei e imperador? Bora, tic-tac, tic-tac. Reino é uma coisa mais social, império é um modo mais bruto, centralizado. Reino é um país pequeno e governado por um rei. O império é um país enorme e governado por um rei. Só que muda o nome para imperador. Tá, vamos juntar essas duas respostas então. Então, olha só. Reino tem colônias, na prática não há diferença alguma, ambos são... Beleza. Vamos lá. Qual é a diferença? Quando eu olho para você e falo eu sou rei da Rússia, é porque eu mando só na Rússia. Ó, vem aqui olhar para o mapa comigo. Então, veja bem, eu mandaria só na Rússia, ou seja, somente no espaço verde, tá? Quando eu falo eu sou imperador russo, eu mando no espaço verde mais o roxo. Então, de fato, todo imperador é um rei, mas nem todo rei é imperador. Por quê? Porque rei é quando eu mando num lugar específico. Imperador, de fato, é quando eu mando no meu país e em mais outros países. Sim ou não? Perfeito. Isso mesmo. Tá? Então, o rei manda em um país e o imperador no seu país em um grupo de países. Reino tem a administração mais estável e o império é tipo uma tentativa de expansão. Não, não é uma tentativa de expansão. Sabe por quê? Porque ele domina. Ele já tem esse domínio. Então não é uma tentativa, ele já expandiu, no caso, já dominou, tá? O imperador é responsável pelos grupos de países? Sim. Quem dá a voz ativa e quem toma as decisões são eles. Esses países, eles são anexados, tá? Imperador domina geral? Isso aí. Imperador domina geral. É ele, mano. Ó, volta para cá para esse mapa. Então veja bem, qual foi o problema? O problema é que quando saiu de monarquia para a república, o que fazer com esse roxo? O que fazer com os países que faziam parte da Rússia, que faziam parte do império até então, que não existe mais? Por isso se chama URSS. União, porque uniu tudo, republicana, porque é o novo, né, regime, socialista pelo sistema implantado, tá? Então, União Republicana, socialista, soviético, porque foram os soviéticos responsáveis em organizar e convencer a população de que era necessário uma revolução. Por isso, o URSS, União Republicana Socialista Soviética. Esse exemplo, o imperador tem mais poder. Sim, o imperador tem mais poder que o rei. Mas seria como um governador e o federal. Tá, até dá para fazer essa associação. Sim, o imperador ele é mais influente e mais poderoso porque ele manda não só no seu país, como em outros países conquistados e dominados. O rei manda só no seu país. É isso. Bom, e aí, para finalizando a nossa aula,
Topzão. Colônia, gente, é como o Brasil foi de Portugal. Colônia é aquele país que é explorado, né, e mantido economicamente por um país maior. Bom, 1924, Lenin, que era um fofo, super simpático, morre. Lembra que ele morre de morte morrida, não de morte matada, tá? Morreu porque estava doente, estava velho e a vida. E aí, quando Lenin morre, nós temos um problema que é a sucessão política. O mais indicado seria Trotsky, afinal, Trotsky, né, participou ativamente ao lado de Lenin. Porém, nós temos alguém que veio gostei, né? Par de graça. Não, ele morreu de morte morrida. Nós tivemos alguém que veio disputar com Trotsky, que é esse carinha aqui, que é Stalin. Stalin é meio problemático, né? Nós já sabemos. Aqui, ó, isso aqui era uma resposta de uma das provas aí do nono lado, eu não lembro, que era uma das estratégias dele, né? Que era ser super fofo e simpático com a população. Só que, na verdade, ele era terrível, né? Do nono B, né? É o que tinha para vocês. Vocês estão dando risada, né? Stalin super, super justo. Cara doidão. Ó, quando Stalin assume, começa uma época de terror, né? Quando nós falamos assim, é uma dúvida que muitos alunos têm. Ah, professora, você pediu consequências. São consequências boas ou ruins? Consequência é consequência. Elas podem ser positivas, como podem ser negativas. Então, quando eu falo assim, consequências, eu estou me referindo aos dois. Eu vou dar exemplo para vocês das duas partes, tá? A estrela. Então, olha só. Quando eu me refiro a consequências da Revolução Russa, eu posso colocar tanto referências boas, tá? Por exemplo, a economia deu um salto gigante, né? A qualidade de vida da população, de forma geral, melhorou. Agora, negativo, por exemplo, a parte política, porque, na verdade, você teve somente uma transformação em nomenclatura, né? Em nome, porque você tem a saída do Nicolau II, que é um imperador totalmente absolutista e autoritário, pela substituição de Stalin na época de terror, ou seja, um ditador. Então não se altera tanto, né? Isso. A Rússia se recupera muito rápido, por isso que é um ponto positivo. Errou, né? Ela em pouco tempo aí ela ela bateu, né, a terceira economia mundial na época, tá? Bom, aqui foi um problema internacional que a Rússia passou a ter. Vários países capitalistas começaram a ver a Rússia como uma ameaça, porque vários países poderiam fazer também uma revolução e tirar o capitalismo e colocar o socialismo, e de fato eles estavam certos. Nós vamos ver que ocorreu, né, em outros. Poderia, mas não elegeram Trotsky. Para de graça. Bom, aqui, ó, nós vamos finalizar nossa aula com essa reflexão aqui. Lembra que hoje nós temos um poder de mídia muito grande, mas na época, olha o que aconteceu. Esse aqui, ó, é Trotsky. E ele foi, ó, removido da foto. Nós vimos que foi a mando de Stalin, porque Stalin não queria que as pessoas lembrassem de Trotsky, porque Trotsky era companheiro, né, de partido de Lenin, e Lenin era legal, ninguém queria, e o Stalin não queria que ele fosse lembrado. Por quê? Porque ele estava vivendo uma disputa política com ele. Aqui nós temos Stalin com outros políticos, e ele também, mais uma vez, manda alterar a foto para que ele fique em destaque, porque ele é o todo-poderoso. Certo? Sim, propagandas políticas muito fortes. Né? O primeiro Photoshop da história, né? As propagandas falsas. Da mesma maneira, né, ligando com o que nós estamos vivendo hoje, a questão dos fake news. Né? Antes de nós compartilharmos, né, essa situação do coronas, da pandemia e do desespero que a população está nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, etc., nós devemos ter uma consciência e nós devemos, então, ter certeza de onde é aquela fonte. Né? Para isso a escola está aqui, por isso nós estamos com aulas online, para que nós, os professores de vocês, né, do qual vocês confiam, possam estar esclarecendo tudo o que é necessário. É verdade o que aconteceu com ele.
E o Trotsky. Então, o Trotsky foi exilado, né? Depois, Stalin, preocupado em criar um grupo de oposição, e ele estava certo, porque estava criando mesmo. Ele vai lá, pede para um dos seus generais ir atrás de Trotsky, e aí ele vai atrás de Trotsky, que se não me falha a memória, ele estava no México, e aí o Trotsky acidentalmente cai do trem, gente. Mas é algo que acontece sempre. Nesse momento deve ter caído várias pessoas do trem, tá? Então, ele morreu de morte matada, tá? Stalin mandou matar Trotsky e ele morreu de morte matada porque ele foi assassinado a mando de Stalin. E isso acidentalmente, assim, puf, ele caiu, coitado, né? E olha que coincidência, ele caiu do trilho do trem e resolveu todos os problemas de Stalin. Stalin é uma pessoa que nós vamos falar ainda bastante, né, dentro da Invejoso. Ele vai ficar um bom tempo aí na nossa história, porque se não me falha a memória, ele vai até 53, 54, como representante líder da União Soviética. E ele é tão bacana que vai fazer uma aliança com Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Tava fazendo um grupo de oposição mesmo. Isso aí ele tava certo, tá? Eu acho que o Pirani deveria virar detetive. Tá lá investigando a vida de Trotsky. Olha isso, que morreu, coitado. De morte matada. Foi assassinado a mando de Stalin. Meus amores, nossa aula chegando ao fim. Foi um prazer. Achei que passou super rapidinho, né? Detetive Pirani vai nos trazer mais informações na próxima aula sobre... foi o Guilherme, olha! Gente, Stalin e Hitler é dupla que todo mundo ama. Sim, você vai ver, na Segunda Guerra Mundial vai ser uma aliança muito forte entre Stalin e Hitler, que foi chamado de casamento, né? O casamento da morte. Mas nós vamos ver essa história depois, tá bom? Casaram. Um beijo, meus amores. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui, por interagirem, por terem feito essa aula um sucesso. Saudade, é falsa, gente. Olha essa falsidade. Que saudade. Mas é verdade, né? Nosso cotidiano. Vejo mais vocês do que minha família, então eu estou com saudade, pode acreditar. Até a próxima aula, até semana que vem. Um beijo, podem fazer perguntas e eu vou lançar no plural depois, não hoje. Preparei algumas questões para vocês, tá bom? Se cuidem também. Um beijo e obrigada pela companhia mais uma vez e pela interação. Até semana que vem. Bye!